Galbin Mangue. Perfeito. No geral, tenho muito carinho e consideração por pastor Fernando Chauque, e apesar de que ele disse que não me conhece. O pastor Fernando Chauque conhece o teólogo Galbino? Muito bem. Eu acho que ele não precisava de ser cínico. E ele é um homem de Deus. E o que ele fez é ser cínico. É uma conduta, é um comportamento que nem é desejável num descrente. Mas, imagina quanto mais um pastor. Questionou em direto. Quem é ele? Qual é o nome dele? Não é verdade que o pastor Fernando Chauque não me conhece bem. Ele foi uma das pessoas que fez uma publicação ano passado ou antepassado para me atacar nas redes sociais, por consequência da minha separação com o meu anterior líder. Então, ele é uma das pessoas que atacou-me ferozmente nas redes sociais. E não só no grupo dele da Colém, ele foi uma das pessoas que me criticou e me atacou grosseiramente, duramente. Para hoje, esse indivíduo dizer que não me conhece só se ele está a sofrer de amnésia. Ou ele, o pastor Fernando Chauque, que está a me assistir. Meu pastor, tens problemas de amnésia, podemos orar por ti. Porque é ali, né? Tem problema de amnésia, podemos orar por ti, meu amado pastor, porque a Bíblia diz, orai uns pelos outros. Então isso é bíblico. Mas eu não achei ético, não achei educado, não achei íntegro chegar aqui e dizer que não conhece o pastor Albino. Quem é esse? Não conhece, não. E esse tipo de atitude eu julgo ser cínico. É cínico. Mas, teólogo, conhece ou não conhece? O pastor Fernando Chauque conhece o teólogo Galbin Mangue ou não conhece? Massango, você não pode fazer essa pergunta porque você sabe que o pastor Fernando Chauque me conhece. O telespectador não sabe. Então, você não faz essa pergunta porque eu já respondi. Você sabe que ele me conhece. E bem, prova disso, ele se contradiz mesmo no programa. Porque ele depois diz, nós já organizamos várias orações, ele ainda não estava convertido nessa altura. Já me conhece então, para afirmar que eu não estava convertido. Então, eu tenho carinho e respeito por ele, mas já achei cínico a atitude dele. E ser cínico é um comportamento que não se espera de um descrente. Quanto mais de um cristão e quanto ainda mais de um pastor, de um servo de Deus. Então, e o segundo aspecto é que é visível para qualquer um de nós. Basta ser um indivíduo de nível médio ou mesmo nível básico. Você não precisa de ser um grande leigo, um acadêmico, um estudioso. Foi visível que o pastor Fernando Chauque e o reverendo Maloa estavam a fazer campanha para o candidato da Frelimo, Daniel Chapo. Estavam a fazer campanha. Basta você analisar, fazer a análise discursiva. Isso é linguístico. Acredito que no jornalismo também vigora isso. Fazer a análise discursiva ou da exposição do discurso. Você vai colocar que as colocações que eles faziam eram tendenciosas. Era pro Frelimo, era fazer campanha para Frelimo, para o candidato Daniel Chapo. Apesar de que havia necessidade de não se identificarem com Nussi como forma de esquivarem, mas no final... E aquilo é estratégico, não se identificarem com Nussi, porque a atual governação da Frelimo é de Nussi, é considerado como péssimo governante, e para não serem questionados, estão a apoiar a Frelimo de Nussi, a Frelimo do Chapo,
que é a mesma Frelimo em que se está, para não saírem numa saia justa, tentaram fazer esse exercício. Para mim não é problema, porque estamos num Estado de direito e democrático. Eles gozam dessa prerrogativa de escolher estar em qualquer partido. Optaram a apoiar a Frelimo, estão a apoiar Chapo, porém, não precisam virem nos enganar, fazer parecer que nós somos fantoches, nós não estamos a perceber. E aquilo indica que talvez antes daquele jantar que ele diz que vai me pagar, eu não preciso de jantar, eu como. Mas antes de chegar aí, Valério, peço o último vídeo aí do pastor Fernando Chauk. Peço para colocar o último vídeo na janelinha, só para ouvirmos essa parte. Peço o último vídeo. Sim, exatamente. Peço o som desse vídeo, por favor, para colocar a questão ao teólogo. Foram convidados para ir jantar. É um golpe muito baixo. E eu me ofereço, na minha pobreza, a pagar um jantar. Ele pode escolher o restaurante que ele quiser. Eu me ofereço pessoalmente, não posso ser insultado por ele. Vou sacrificar o pão dos meus filhos para eu lhe pagar um jantar. Porque não é lambibotismo, é camarada. Esse foi camarada, venha lá aqui. Se eu governar, ora por mim. E me aconselha. E foi criticado. Foi aconselhado. Eu ouvi coisas que não esperava ouvir um cidadão comum falar, criticar. Nós criticamos muito a Frelimo. E vamos continuar a criticar. Até que eles se organizem para trazer de volta os valores que foram perdidos neste país. Nós vamos continuar a criticar. Mas nós não vamos fazer o uso da crítica como trampolim. Teólogo Albino Mangueno, o pastor Fernando Chauk está oferecendo um jantar. O teólogo, se escolher o restaurante, acho que nós também podemos ir para lá só para fazer uma pequena cobertura disso. Podemos ir para lá para fazer um acompanhamento. O teólogo aceita o jantar, tendo em conta que os pastores já jantaram com Daniel Chapo, e o pastor, ele afirmou que ele aceita perder não fazer algumas coisas para os filhos, só para oferecer um jantar especial ao teólogo, no restaurante, a sua escolha, teólogo. Bom, se fosse um convite sincero, aceitaria. Se fosse um convite sincero para conversar, jogar a conversa em dia, para ter um papo, aceitaria. Não vejo nenhum problema nisso. Mas o problema é que não é um convite sincero. É alguém que pronunciou aquelas palavras na tentativa de me humilhar. E eu não me senti humilhado. Essa é a coisa boa. Não me senti humilhado. E eu te desafio, Massango. Lhe desafio, Massango. Qual dos pastores eu citei? Citei nome de algum pastor no programa anterior, que eu falei de que existem pastores lambibotas. Citei nome de algum pastor? Não citei nome de nenhum pastor. Agora, ele se sentiu tanto assim ao ponto de ter que vir aqui no seu programa para vir e se justificar. Cheguei a citar o nome do reverendo Maloa. Cheguei a citar o nome do pastor Fernando Chauk. Não citei nome de sequer nenhum pastor. Eu simplesmente só disse que há um grupo de pastores, ou a parte dentre os pastores, há uns, porque o lambibotismo caracteriza uma sociedade. Pastores estão dentro de uma sociedade. Pastores não estão isolados da sociedade, estão dentro da sociedade. Da mesma forma que há na política, há em outras classes, em outros setores. No aspecto religioso, no relacionamento com a política, há determinados pastores que são, sim, lambibotas, que sabem que a Frelimo não está na melhor posição de trazer soluções para o país, porque se tivesse já deveria ter trago soluções, mas que mesmo assim preferem fingir demência.
preferem fazer de conta que não olham para todos os problemas que a sociedade passa e saírem lavar a imagem da Frelimo, limpar a Frelimo, elogiar a Frelimo. Agora, eu lhes entendo, eu acho que devem ter feito um encontro antes e lhe prometeram algo, ou uma posição, ou um cargo, alguma, porque não acredito que iam defender Chapo e a Frelimo de forma que estão a defender se não tivessem nenhuma promessa em vista. Então é porque tem promessa em vista. Contudo, o que é que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que não havia necessidade de eles pessoalizarem o debate. Eles podiam debater sem pessoalizar o debate. O que é que isso acaba fazendo? Acaba fazendo com que no debate de hoje, em vez de discutirmos assuntos, estamos a discutir eles. E nós não devíamos estar a discutir eles, devíamos estar a discutir assuntos. Mas por quê? Porque eles pessoalizaram o debate. Então, só para fechar, para passarmos para o pastor Rima Bunda. Achas que eles estão a lamber as botas? Meu irmão, qualquer pessoa que sabe que a postura que eles tomaram, no programa é porque querem algum benefício. E quem ignora determinadas verdades ou realidades passa por cima delas e tenta lavar e trazer a ideia de que uma pessoa é boa, mesmo não sendo boa, é porque tem algum benefício, quer algum benefício. E essa pessoa, na gíria popular, é considerado lambibota. Logo, a postura que eles tomaram é típica de lambibotas. Eles só vieram confirmar e comprovar de que aquilo que eu falei é verdade. Eles são um extrato, são um exemplo, são a amostra. Se fosse uma pesquisa científica, eles são a amostra desta pesquisa. Então, é o que eles vieram comprovar aqui no seu programa. Que afinal, eu estava certo quando eu denunciei que existem alguns pastores que são lambibotes. Então, obrigado por terem vindo confirmarem que eu estava correto, que eu estava verdadeiro. A postura, quer dizer, vai batixixa mesmo, batixixa, vai culubavano, vai fundir-se, batixixa, perderem vergonha na cara mesmo, para virem fazer um programa daquele. Eu acho que pastor Fernando Chauk é alguém que tem uma história que precisa de prezar no Evangelho. Tem uma história no Evangelho, não é qualquer pessoa. Fez parte de uma geração importante no Evangelho. Ele tem uma história que precisa de prezar. Idem com o reverendo Maloa, tem uma história que precisa de preservar. Aí com o mundo, vai culambela uma bota, atixixa, perder vergonha na cara. Não faz sentido. Por favor, eu tenho muito carinho, respeito e consideração por eles, mas não precisavam de fazer tudo aquilo. Eu só não posso falar de Venâncio, mas se por causa da minha filiação partidária, seria bom se alguém viesse da CAD para defender. Eu estou na Nova Democracia e pode parecer que estou a projetar ou promover a ele, mas sei que há muita inverdade que foi proferida contra a pessoa de Venâncio Mondlane. Ainda que ele seja como pessoa imperfeito, não é tão diabo quanto eles tentaram parecer que ele seja. Então, quer dizer, a falta de vergonha na cara e o desejo de lamberem botas fez com que diabolizassem aquele homem. Não havia necessidade. Eu acho que não é necessário. Teólogo, o pastor Fernando Chauk e o reverendo Jesse Maloa são a mostra da lambibotagem? Sim, a postura deles, os internautas disseram isso. Algumas chamadas demonstraram isso. Então, o pastor Fernando Chauk e o reverendo Jesse Maloa rebaixaram-se.
Eu acho que sim, para a qualidade de pessoas que eles são, pessoas prestigiadas que eles são, pessoas que eu tenho carinho, respeito e consideração por eles. Eu acho que não só a mim, decepcionaram a muita gente. O Magaia, um dos ativistas, fez live ontem a falar disso. E Magaia conhece bem o reverendo, o pastor Fernando Chauk, e afirma que foi o pastor Fernando Chauk foi o seu pai na fé. E ele tem história, verdade. E ele apresentou na live dele que ele foi um homem de Deus. E foi ou é o homem de Deus? É que diante de tudo aquilo, eu começo a ter dúvidas. Eu começo a ter dúvidas. Para o teólogo, é ou foi o homem de Deus? Eu não gosto do determinismo. Porque eu não conheço a intimidade dele no segredo. Mas a postura que eles demonstraram é decepcionante. Obrigado, teólogo Albino Mangueira. Passo agora para o pastor Rui Mabunda. Pastor, que ilações nós podemos tirar do programa da quarta-feira? Vimos há pouco tempo alguns vídeos do pastor Fernando Chauk e também do reverendo GC Maloa. Saudações aos internautas, a toda a equipe que trabalha para que este programa de debate possa estar para ter melhores condições. Saudar também o teólogo Albino Mangueira. Eu conheço o Albino Mangueira em outras instâncias, não só na igreja, não só aqui na televisão. Então eu respeito a ele, continuo que ele seja firme, continue firme. Já intervi em várias situações, só que ele faltou essa parte até de poder mencionar que tivemos alguns cenários que eu até tive que intervir para tentar apaziguar alguns comportamentos selvagens de alguns homens de Deus no que concerne a própria postura, a própria jornada que o Manguene está nela. Então força. Ninguém lança uma pedra numa mangueira sem nenhuma fruta. Todos nós sabemos que quando alguém lança pedra, quando alguém se opõe, quando alguém nos inveja, é porque alguma coisa nós carregamos. Temos uma fortaleza dentro de nós. Então vamos continuar firmes que a vitória um dia será certa. Agora, com relação ao tema de hoje, a relação da igreja com o futuro presidente da República, eu, na minha introdução, gostaria de não dar muitas voltas, ser mesmo direto, porque ninguém está isento do sofrimento. Sim, mas antes de chegar nesses pontos, o que são comportamentos selvagens dos pastores? Pastor atacando a outro pastor, trazendo palavrões. Mas, existem nomes que até descrentes, até mundanos, né? Entre aspas, não usam, porque são pessoas educadas. Nós não podemos querer ter fama, pisando, espizinhando outra pessoa, maltratando outra pessoa. Mas, há certas palavras que nós ouvimos dos homens de Deus, que se não formos fortes, 24 horas não são suficientes para a gente se compor. De tanta dor. Percebes, né? Vale a pena porrada, vale a pena socos. Percebes, né? Há certas setas que são colocadas nas bocas de alguns homens de Deus, que é para destruírem os outros que estão a subir, que estão a aparecer, que estão a lutar para trazer alguma mudança nessa sociedade. Nós precisamos de pessoas que vão lutar contra o opressor. Pessoas que não vão lutar com aquele que também está a lutar para tirar o povo da opressão. O que o Manguene fez? O que os outros fizeram? Que são atacados diariamente. Porque procuram alguma solução para esta humanidade. Homem de Deus,
não vale a pena você saber pregar, trazer um bom discurso teólogo, hein? Não vale a pena ter fama, ter popularidade, enquanto na íntegra você não faz nada para resgatar, hein, o gozo que esta pátria já não tem. O que nós estamos a fazer aqui é lutar para que Moçambique saia da opressão. Agora, a questão é esta. Aparece alguém a defender um indivíduo, se calhar com muitas incógnitas, que nós não conhecemos. A igreja não é para dar continuidade com o sofrimento do povo. É para trazer a solução deste povo. Eu não vou me aliar com um candidato à presidência, hein, que pertence a um partido, que já são décadas de sofrimento, que nunca trazem solução. A igreja não está para isso, não está para cooperar com o opressor. A igreja não está para cooperar com os ladrões. A igreja não está para cooperar com os que ainda escravizam esse povo. A igreja é para trazer o despertamento. Não sei se estamos juntos. Várias pessoas, profetas, homens de Deus que foram levantados na Bíblia, eles confrontavam, os reis, eles confortavam, falavam a verdade. Quando Moisés ele vai ter com Faraó, ele fala para Faraó: Deus me mandou para vir ter contigo. Ele precisa desse povo para lhe prestar adoração lá. Deixa o meu povo sair da opressão. Ok, quem é Moisés? Moisés cresceu na casa real, cresceu em casa de Faraó, mas ele não se comprometeu com a indisciplina do Faraó. Ele falou a verdade, porque ele recebeu uma mensagem de Deus. Mas o engraçado é que nós temos pastores aqui, né? Temos homens de Deus aqui, né? Mas que não sei se eles recebem a mensagem de Deus. Deus nunca vai dar a mensagem para dar continuidade do sofrimento deste povo, Massango. Isso não vem de Deus. Sim, meu Deus. Ainda com o seu ponto de pensamento, Valério, peço o segundo vídeo, por favor. Peço aí o segundo vídeo na janelinha para colocar uma questão que vai de acordo com o pensamento do pastor Rui Mabunda. Valério, peço o segundo vídeo, por favor, Valério. Sim. Peço esse vídeo, por favor. Podemos ouvir o vídeo e vou colocar a questão. Duvidas que o Daniel Chapo vai ganhar estas eleições? Essa é a questão, reverendo. Daniel Chapo foi levantado por Deus? Não, mas tu duvidas que ele vai ganhar essas eleições? Eu não sei, reverendo. Não, qualquer pessoa que tenha um mínimo sentido crítico das coisas, já percebe que ele vai ganhar. Já percebe. Isto nem é profecia, isto é uma questão matemática mesmo. É uma questão matemática. Veja só, enquanto tu tens um partido que está constantemente a se gladiar, a morder-se, ok? Tu tens outro que está se organizando, está preparando. Enquanto tu tens alguém que está a dizer: você que é presidente, desce para aqui, eu quero tomar a sua posição. E meia volta, eu agora já não vou sair daqui, vou abrir um outro partido. E depois, vocês estão aí também, venham comigo. O que está acontecendo dentro desta organização? Reverendo Jesse Malor. Reverendo Jesse Malor. Sim. Daniel Chapo foi levantado por Deus? Aí já estás a fazer uma pergunta diferente da primeira. Ok? Bom, se Daniel Chapo foi levantado por Deus, nós vamos verificar isso com as ações que ele vai implementar, ok? As ações é que vão falar, o trabalho dele é que vai demonstrar se ele foi levantado por Deus ou não. No entanto, eu quero dizer aqui uma coisa que é bíblico. Ninguém ascende a um cargo de liderança num país sem a permissão de Deus, ok? Mesmo nos casos em que o líder não corresponde às expectativas do povo. Ok? Nós tivemos aqui o presidente que aliás ainda é o presidente News, né? Que é de veras criticado pela sociedade, cometeu muitos erros na sua governação, né? E o país, infelizmente, não está no rumo que
que nós almejaríamos que estivesse neste preciso momento. No entanto, se nós olharmos para as Sagradas Escrituras, entendemos pela Bíblia que se ele é presidente, é porque Deus o colocou lá. Ok? Ninguém sobe a cargo de presidência de um país sem a permissão de Deus. Agora, a permissão de Deus não significa que foi Deus quem colocou lá. Quem coloca lá são as pessoas que votam. Ok? Mas se Deus não quer que esse indivíduo fique lá, tem muitas maneiras de lhe tirar do poder. Foram convidados para ir jantar. É um golpe muito baixo. Volta após o vídeo do reverendo Gessi Maloa. Pastor, ouvimos o reverendo Gessi Maloa afirmando que Daniel Chapo já ganhou as eleições. Não é uma profecia, mas sim é uma questão matemática. Como é que olha para isso, homem de Deus? Nós, da Bíblia, temos a história de Esaú e Jacó. Em que o Jacó, com a ajuda da mãe, eles manipularam o direito à primogenitura do Esaú. Percebes, né? Agora, com a decisão certa de Esaú, com o comportamento prudente de Esaú, ele teria ganho o direito à primogenitura. Homem de Deus, Deus não colocou bonecos, não colocou rebotes, colocou pessoas capazes de fazer uma decisão. Deus não tem prazer de manipular a humanidade. Deus coloca toda a decisão para o homem. É isso que chamamos de livre-arbítrio. Deus nos colocou e cabe a nós se queremos continuar na escravidão ou se não queremos avançar. Nós é que temos a decisão. Agora, não temos que parar de colocar culpa em Deus. Então, Deus seria um indivíduo que só faz coisas automáticas. Não, nós é que temos o direito de escolher o certo e o errado. Quem vai votar nas eleições não é Deus, o homem que vai lá colocar lá. Não sei se estamos juntos aqui. Deus colocou, Deus nos deu essa capacidade de dizer não. Agora, nós já temos exemplo dos pastores que estão aqui, ok? A criar a pré-campanha. Mas, aliás, isso vai ser consequente. Nós é que vamos passar mais 5 anos no sofrimento, 5 anos a comprar arroz por 2.000, 5 anos, percebes, né? A não termos casa condigna, 5 anos a sermos oprimidos nos transportes. Olha, Massango, para quem vive em Kobe, sai daqui 17 horas, chega a 21 horas em casa. Qual é o tempo que a pessoa tem para descansar, para lazer, para entretenimento com a sua família? Não há descanso aqui nesse país, mas por causa do comportamento desses pastores, estão a apoiar pessoas que nem eles conhecem. Tinham que ter dúvida deles, mano. Pastor, o telespectador pergunta, Pastor Rui Mabunda, acha que a maioria dos pastores são matrecos? Tem medo do sistema? Meu irmão, tem um profeta na Bíblia que andou sem roupa, pelado. Tem um profeta na Bíblia que casou com uma prostituta. Deus, quando quer resgatar a sua humanidade, não mede esforço. Ele investe, faz de tudo. Qualquer papel é crucial para que uma humanidade seja resgatada. Deus usa qualquer instrumento. Agora, nós temos pastores que não estão a aceitar ser usados por Deus. Eles estão a se aliar, estão em paralelo com o comportamento maléfico de alguns líderes. Esse não é Deus. O nosso Deus, Ele quer libertação. Pastor não é só para ficar na igreja, mandar embora a mar do espiritual. Pastor não é só para ficar na igreja, falar em línguas. Pastor não é só para ficar na igreja, resolver assuntos internos da igreja. Tem que entrar na sociedade.
tem que invadir a sociedade, tem que fazer palestras, tem que marcar encontro com dirigentes e ao chegar lá, lhes servirem um almoço. Não esquecer da mensagem que Deus deu, ainda assim continuar a falar a verdade. É por isso que Deus, alguns profetas, Deus ele proibiu deles comer lá. Um profeta, um homem de Deus, que carrega a mensagem de Deus, tem que evitar ser servido, porque vai se comprometer. Tu vais para lá faminto, vão te dar um guisado. E Deus disse, te deu uma palavra, se calhar de falar para aquele presidente ali. Olha, Deus não te quer aqui. Assim como Salomão falou para ele, que Deus está para castigar esta família. Agora, depois de receber alguma coisa, vai esquecer a mensagem que Deus deu. Muitos esquecem. Por causa das falsas promessas. Não. Com isso quer dizer que há pastores que depois de receber o guisado esquecem a palavra de Deus? Não tem como. Não estamos a observar esses outros comportamentos humanos. Mas aqui não estou a falar de alguma coisa, aqui não estou a falar de alguma palavra com um sistema incapaz de ser decifrada. Percebes, né? Porque até quem está em casa, aqui pode não perceber esse nosso vocabulário. Percebes, né? Mas nós temos que fazer coisas práticas. Até aquela pessoa que não é estudada, para poder perceber, aquela pessoa descolada. Moçambique está a precisar de algo tangível, algo visível. Percebes, né? Um projeto que vai abranger aos moçambicanos. Um projeto que vai tirar os moçambicanos da fome. Nós precisamos de ver. Palavras já não são suficientes aqui. Aqui o que nós precisamos é da prática. É da prática. Falaram de Vanessa Mondlane. Vanessa Mondlane mostrou. Entrou lá em Machaquene, Sila. Toda a chuva, ele mergulhou naquelas águas sujas. Eu vi. Não, há certos indícios que nós observamos nas pessoas que nos dão garantia que se de facto ocupar um cargo, pode me socorrer isto. Não levou fubefo para lá. Não levou fato, assim que nós estamos bem prumados de fato. Ele foi. Ele faz aquelas atividades todas. Então, eu disse, continuo a dizer, assim como o Albino Manguene, só que eu falei outrora, que não vou falar do partido onde que ele está inserido, mas dele como homem de Deus, como político, para mim tem nota 10. Obrigado, pastor Rui Mabunda. Passo agora para teólogo Albino Manguene. Teólogo, um telespectador pergunta, teólogo, uma parte da igreja em Moçambique está capturada por lobos vestidos de corneiro? Alguns pastores não são do CIS? Perfeito. Primeiro, deixa-me salientar que no campo de ciência política, quando se discute política e religião, se olha para a religião nas suas duas dimensões. Temos a religião como dimensão da fé, que é evangelizar, pregar, orar, expulsar demônios, por aí em diante, que é a atividade mais eclesiástica, mais espiritual. Mas tem a religião como dimensão da fé. A religião como a dimensão da fé é onde você vai se perceber, por exemplo, na época da escravatura, por que algumas missões enviavam padres, pastores, reverendos, por aí em diante, para uma determinada nação, para irem prestar serviço social, assistência social, para irem dar alimentação, serviços básicos como educação. É por causa dessa componente religião como dimensão da vida social, como um grupo de pessoas que ainda que se unem por um motivo espiritual, mas entendem que estão dentro da sociedade e não devem ficar alheios aos acontecimentos que ocorrem dentro da sociedade. É por causa disso que você vai encontrar na Bíblia mensagem como cuidar do órfão, cuidar da viúva.
este é um aspecto social, este não é um aspecto espiritual. É um aspecto, e a Bíblia diz, é a religião pura. Significa que é um aspecto social, mas que caracteriza a religião. É um aspecto social que caracteriza a religião. Então, para dizer que a religião, no sentido geral, a igreja, no sentido particular ou restrito, ela preza pela justiça. Um dos grandes marcos nossos como igreja é lutar pela justiça e promover a justiça entre nós como cristãos, entre pessoas dentro da sociedade. Então, não é a igreja que vai caminhar ao lado daqueles que a sociedade julga que patrocinam e promovem justiça. E a igreja carregar essas pessoas, promover essas pessoas, estar de lado dessas pessoas. Sabes por que a maioria dos pastores e das igrejas no Brasil estiveram ao lado de Jair Messias Bolsonaro, com todos os problemas que ele tem como líder? Foi por causa dos valores e dos princípios que ele defende, que são valores em que muitos cristãos e muitas igrejas defendem. Há um cenário que até hoje muitos não entendem no Brasil, mas o índice do desemprego aumentou em poucos tempos, por causa das políticas econômicas que o governo Lula está a tentar introduzir. Estão a afetar a área empresarial, o setor empresarial. Está a haver redução em termos de procura de emprego. E os jornalistas, principalmente olhando para a CNE, para a TV Globo, fazem reportagens comparativas dos governos. Mas eu disse isso para quê? Para perceber que, por causa dos valores, dos princípios que caracterizam Bolsonaro, que são cristãos, amor ao próximo, ajudar ao próximo, fazer o bem ao próximo, diferente dos princípios que o governo Lula da esquerda, que é um governo inclinado para o comunismo, que defende pautas libertinagens, pautas sobre o aborto e várias outras. Os pastores disseram não, nós não podemos, ideologicamente falando, não podemos nos aliar a Lula. A igreja no Brasil, a maioria, porque houveram algumas igrejas e alguns pastores, mas 90% das igrejas no Brasil e dos pastores no Brasil são pessoas que disseram não. Nós, por causa da ideologia, dos valores, dos princípios que Lula carrega, nós não podemos apoiar Lula. E é triste olhar para Moçambique e fazer o oposto. Isso me remete a Moisés no Egito a apoiar o faraó contra a opressão do povo no Egito. Então, isso me remete muito isso, é que esses líderes não assumem um papel social preponderante de apoiarem os desfavorecidos. Sabe por que eu já disse isso? O profeta Amós é classificado no campo teológico como profeta das causas sociais. Por quê? É um dos profetas que atacou os governantes para defender a justiça. Mas hoje em dia, estamos em crise de líderes com o espírito de profeta Amós. Teólogo. E não só, ainda estou a terminar, e não só. Vamos perceber uma coisa muito interessante, que é muito importante perceber que a igreja em Moçambique está do lado da verdade, está do lado da justiça, está do lado do bem-estar do povo, está do lado do bem social. Todo líder que tem uma conduta contrária
considerem esse líder como um lobo vestido da pele de ovelha. Não tem nada. Porque esse líder está a contrariar todos os valores que ele acredita, todos os princípios que ele ensina, está a contrariar. Mas, eu, por causa de princípios, me é difícil sair a apoiar a Frelimo, ainda que eu queira. Porque estaria a contrariar todo o sistema de princípios e valores da Bíblia que eu aprendo, que eu nutro. Não matarás, não roubarás. Então, estarei a contrariar todos esses princípios. E é triste quando você vê líderes que, para mim, mais vale ou se omitirem e não falar, e se falarem estarem do lado do povo. Não estou a dizer para eles estarem do lado de partidos. Estou a dizer para eles estarem do lado do povo. No mínimo isso. Podem não assumir nenhuma cor, nenhuma filiação partidária, querendo, mas no mínimo assumirem o povo como a sua causa. No mínimo isso. E não aparecer, estarem do lado de quem é contra o povo. Agora, não me corta, hoje não quero ser cortado por você. Fica quieto aí. Matematicamente falando e politicamente falando, são poucas as chances de Chapo ganhar as eleições numa eleição livre. Matematicamente falando e politicamente falando, são poucas as chances de Chapo ganhar eleições numa eleição livre. Atenção, eu falei eleição livre, onde o povo vota e se respeita a vontade popular. E ainda te digo por quê. Porque a insatisfação popular e a falta da vontade popular é o que caracteriza a Frelimo, o partido de Chapo. A Frelimo perdeu legitimidade popular. A Frelimo está a se impor no poder. Ou seja, os moçambicanos estão a viver uma governação imposta à força. E não porque eles realmente querem. Segundo, a Frelimo, 49 anos que está no poder, os moçambicanos acham e sentem que não conseguiu resolver os principais problemas que o povo enfrenta. Logo, não tendo legitimidade popular, não tendo apoio popular, a Frelimo não teria condições. Porque quem suporta a candidatura de Chapo é a Frelimo. E as pessoas estão decepcionadas, estão desiludidos. Mas, ainda que uma pessoa esteja zangado com o Renamo, mentira que vai votar na Frelimo. Mentira que vai votar na Frelimo. Os moçambicanos estão no nível de dizer para qualquer partido vale, qualquer um vale, desde o momento que não seja Frelimo. Seja papupo, pipopo, papapa, qualquer um vale, desde o momento que não seja Frelimo. Esse é o estado de espírito dos moçambicanos que tem agora. Tiago, só para fechar, em 30 segundos, para passarmos para o pastor Rui Mabunda, o telespectador ainda diz: eu acho que o CISI tem agentes que fingem ser pastores. Por isso, há esses lambibotas que querem manipular os crentes a favor do sistema. Comentário. Lógico, quando nós falamos de serviços de inteligência, os serviços de inteligência se camuflam. É por isso que existem sim pastores que são da CISI, existem médicos da CISI, que é para controlar a classe de pastores e a atividade religiosa, saber o que está a acontecer, para prevenir a ameaça ao Estado. Mas infelizmente no nosso país a CISI só previne a ameaça a Frelimo e nunca previne a ameaça ao Estado.
por isso que o Estado está vulnerável, mas a Frelimo está precavido, tem informação privilegiada. Existem mesmo médicos que estão ali para controlar as movimentações, entender o que se conta, que é para alimentar a informação ao Estado, que na verdade não alimentam o Estado, alimentam a Frelimo. Esse é um dos grandes problemas que nós temos. É por isso que eu concordo, Massão. Atenção, não se assustem comigo. Penso que não se assustem comigo aquilo que eu vou falar agora. Eu concordo, sim, que a Frelimo, como partido político, é organizado. Literalmente organizado. Excelentemente organizado. Mas organizado para desorganizar o país. Nisso sim. A Frelimo é um partido, uma organização bem organizada para desorganizar o país. Aí concordo. Porque a organização partidária que eles têm não se vê na gestão do Estado. Não se vê na gestão do Estado. 30 segundos. Então, para mim, estão organizados para desorganizar o país. Obrigado, isso sim. Teólogo Albino Mangueno. Passo agora para o pastor Rui Mabundo. Pastor, a classe dos pastores moçambicanos, principalmente os pastores críticos, estão sendo vigiados? Claro que estão sendo vigiados. É por essa razão que aparecem alguns pastores a se oporem contra as nossas abordagens. Abordagens que estão relacionadas com o sofrimento dos moçambicanos. Abordagens estas que trazem um grito de socorro para que alguma coisa possa mudar na nossa sociedade. Eu gostava de comentar alguma coisa que o Massango nem perguntou aqui. Olha, as políticas daqui de Moçambique já conhecem o povo que nós temos aqui. O povo que gosta de ser manipulado. Sabem, meu irmão, sabem que aqui há muitos fanáticos da igreja e nem são cristãos convertidos no verdadeiro sentido. Mas nós temos muitas pessoas com fanatismo que têm a igreja como um estilo de vida, como uma moda, mas não como um instrumento que muda, que transforma, que traz a redenção. Muitos, eu até diria assim, 70% ou 80%. O teólogo Mangueno está aqui, se eu estiver a mentir, vai me ajudar a parafrasear essa minha abordagem. Nós estamos cheios, nós temos muitos fanáticos no Evangelho. O Evangelho não é apenas, conforme eu digo aqui, para expulsar demônio, para arranjar marido, para devolver a esposa ou o marido que a amante levou. Não, o Evangelho é mais que isso. A Bíblia diz que desperta tu que dormes. E Cristo vai esclarecer. O povo moçambicano está a dormir. Cristo, ele traz o despertar. É para despertar do sono. E você vê que está a ser roubado. E você vê que está a sofrer. A vida que tu levas, que tu vives, moçambicano, não é tua vida. Tem melhor vida aqui em Moçambique. Percebes, né? Até no cemitério, até no velório, manipulam, chamam, compram pastor. Então, para tu perceberes, querem pastor quando querem benefícios. Pessoa leva uma vida imunda. No dia da morte vão contratar um pastor, e o pastor, cara sem vergonha, a de dar testemunho lá no cemitério do indivíduo que nem conheceu. Vai dar testemunho de um ladrão, de um corrupto, de um violador. Temos bíblias ali no cemitério, tem nos Languena ali. Pastores que estão à espera de bolada, assim. Estão à espera de liderar uma cerimônia fúnebre. Para mentir. Para mentir. Para mentir. Não. A própria política sabe que pastor carrega
uma certa autoridade, carrega uma imagem, carrega uma popularidade. A política daqui de Moçambique sabe que se formos a levar o Albino Manguene, muitos gostam dele. Dia 9 de outubro, onde votar, porque ele é esperança. Mas, infelizmente, outros usam essa benevolência num sentido maléfico. Sabem que agora que estamos na pré-campanha, muitas mamanas, o refúgio para essas mamanas é a igreja, muitos jovens é a igreja, principalmente mulheres. Principalmente mulheres. Não, entraram na igreja como forma de angariar aquelas pessoas que não têm tempo de fazer análise, fazer a matemática. Pessoas que não usam a razão para poder perceber em que mar nós estamos. É o que está a acontecer. Aqui é o que está a acontecer. Se a política entra na igreja, muitas vezes é para manipulação. Sabem que os moçambicanos respeitam os pastores, respeitam os profetas. E quando a política entra na igreja, eles vão ter aquela popularidade dos homens de Deus. Infelizmente, alguns homens de Deus, eles dão testemunho de alguns partidos, de alguns candidatos, de uma maneira errada, o que não constitui a verdade. Mas isso será consequente. O meu apelo é este: nós temos que parar de sermos pastores nhonguistas. Pastor não pode querer procurar nhonga. Nós não estamos para procurar nhonga, para sermos nhonguistas. Na igreja há pastores nhonguistas? Nós não podemos ser pastores nhonguistas. Há pastores nhonguistas. Eu dei exemplo dos pastores que ficam com bíblias ali no cemitério, ali, à espera de biscado. O que esse pastor faz lá? Qual é a reputação desse pastor? Qual é a honra que esse pastor tem? Mergulhado nas mentiras. Nós não precisamos de fazer isso. Precisamos de falar a verdade. Precisamos de pregar para o governo. Precisamos de pregar para o candidato, para todos os candidatos. E procurar saber deles se não estão a herdar, estão a levar o legado dos outros. Estão a ser sucessores não só dos homens, mas dos problemas que os outros carregam. Para ainda continuarem a macular esta sociedade. Nós precisamos de mudar de comportamento. Precisamos de saber decidir. Precisamos de nos desprender do medo. Porque muitos dizem que se eu sair deste partido, se eu sair desse regime, aí vou aumentar o meu sofrimento. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Nós precisamos de agir. Uma porta vai se abrir, mas há quem sempre tem que decidir. Temos que parar de ser pastores nhonguistas. Pastores que defendem corruptos, mentirosos. Não estou a falar aqui um idioma diferente. Estou a falar daquilo que estamos a viver. Ao sair daqui desse estudo aqui, eu não tenho carro, meu carro tem problemas. É de pegar chapa. É todo fato bonito isto. Será machucado, é de chegar em casa cansado. E os que querem votos conseguem ver esse sofrimento. Por que não fazem alguma coisa? Jesus, ele encontra um jovem rico. Eles conversaram, a conversa foi tão bonita. Algumas palavras ecoaram naquele jovem. Ele te respondeu: eu fiz isto, pratiquei isto desde a minha mocidade. Eu sou capaz. Eu sou homem íntegro. Eu tenho reputação. Eu sou capaz. Muitos se dizem ser capazes aqui. Mas depois Jesus, ele traz um desafio para aquele jovem rico. Disse: vai vender tudo o que tu tens e distribua para os pobres. Aí o problema já surgiu naquele jovem. Porque ele estava, como é que é? O coração dele estava virado para os bens, para acúmulo
acúmulos de riquezas. Então, na verdade, ele não se importava. Foi quando nós percebemos que aquele jovem não está pronto para herdar um dos céus. Há quem não está pronto para governar. Queremos esses candidatos, esses, vender o que eles têm, encherem casas, orfanatos. Queremos algo visível. Queremos esses candidatos comprarem transporte. Só daqui para Ancobe, aqui, 10 machimbombos podem resolver o problema. Isso é possível. Não, nós queremos esses que vão se desprender os bens que eles têm. Fazer alguma coisa visível, alguma coisa tangível. Pararem de macular este país. Trazerem soluções. Nós queremos soluções. Obrigado, pastor Rui Mabunda. Vamos à nossa página do Facebook para ler alguns comentários dos nossos telespectadores. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, podem colocar as vossas opiniões relativamente ao nosso tema do Face, relativamente ao nosso tema de hoje, que é a relação da Igreja com o futuro presidente da República, na nossa página do Facebook, que é Frei Josias Show. Temos aqui o comentário de novidades de Chimoio. Há pastores nhonguistas em Moçambique, está a confirmar. Temos aqui outro comentário do Puto Samson. O programa está muito quente. Nosso muito obrigado, Puto Samson. Temos aqui um outro comentário na nossa página do Facebook, que é o comentário do Nelson Xavier, que diz que queremos muitos albinos para mudar a mentalidade de alguns pastores. Exemplo concreto, os 2 pastores que estiveram no programa passado. Bom trabalho, Massango. Arnaldo, o programa está top. Temos aqui um outro comentário na nossa página do Facebook, que é o comentário do Dário, que diz: boa tarde, família. Hoje é que temos o verdadeiro programa, Diálogo na TTV. Nosso muito obrigado. Temos aqui um outro comentário na nossa página do Facebook. Agner, parabéns, Massango, por repetir o tema. Um forte abraço aos pastores. Temos aqui um outro comentário do Elcido, que diz: gosto desses 2 pastores. Jen diz o seguinte: hoje temos pastores bem lúcidos, que quer o bem do povo moçambicano. Temos um outro comentário na nossa página do Facebook, que é o comentário do Miller, que está ligado. Luiz Raimundo, o programa está muito bom. São esses 2 pastores que nós precisamos aqui em Moçambique. Temos aqui um outro comentário de Luiz, que diz que está sempre ligado. Temos aqui comentário da Farta, que diz que o debate está bom. Tema muito interessante para reflexão. Bento, abraço aos 2 pastores. Temos aqui um outro comentário do Fabião: o programa está muito bom hoje. Parabéns, Massango. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Pelo visto, os pastores estão a ser elogiados. Nós não marcamos este programa para fazermos comparações. Não, o objetivo não foi isso. Temos aqui um outro comentário do Idris, que diz: está cheio de pastores amigos do colono moçambicano. Obrigado. Passo agora para o teólogo Albino Manguene. Teólogo, há aqui uma outra questão. Daqui a nada nós vamos abrir as nossas linhas para ouvirmos a interpretação ou a opinião dos nossos telespectadores relativamente ao nosso tema de hoje. Tomás Álvaro, o programa está muito top, diretamente de Dondo. Nádia, está bem anotado. Jaime, queremos o bem para o povo. SB Músico, Pastor Lúcidos, saúde, mando um abraço para os meus seguidores. Eugênio, o programa de hoje está top. Shank, em Moçambique os pastores deveriam ser assim, falar a verdade. Jaime, queremos o bem do povo. Volto com o teólogo Albino Manguene. Teólogo, a CNE é liderada por um líder religioso e ainda se diz que a CNE é corrupta. Como confiar nos líderes religiosos que as suas instituições são vistas como corruptas?
Perfeito. Não são todos os líderes que são corruptos, da mesma forma que não são todos os líderes religiosos que são lambibotas. Existem líderes íntegros, comprometidos com o evangelho, comprometidos com o bem-estar do povo, Então, existem esses líderes no nosso país. Agora, a questão da CNE tem a ver com o tipo de pessoa que está lá. Massão, por que talvez nunca vão pegar a mim para ser presidente da CNE? Por quê? E eu até gostaria. O teólogo... Por que nunca vão pegar a mim? Peço para focar no teólogo. Não é para criar polêmica. O teólogo Albino Mangueno gostaria de ser presidente da CNE? Calma. Mas estava a dizer, por que não vão pegar alguém como eu? Por que, teólogo? Simplesmente porque eu sou uma pessoa com convicções firmes, fixas. Sou uma pessoa que me guio por princípios, por valores. Sou uma pessoa que, acima de tudo, quero a verdade e a justiça. Para mim isso é fundamental. Verdade, justiça. Então, por exemplo, eu, mesmo nas eleições passadas, ainda que se diga que o presidente de CNE não tem, diríamos, poderes que influenciam mesmo na decisão do processo, eu ainda acredito que o bispo Matzinho podia ter tomado uma postura diferente. Teólogo, então o Matzinho não tem convicção e nem se guia por princípios e valores? Não. Porque se tivesse, demonstraria isso nas eleições. Na forma que ele geriu as eleições. Demonstraria isso. Agora, por isso que eu digo que nós, em determinados lugares onde nós somos, é a oportunidade para demonstrarmos as nossas convicções, para demonstrar os nossos valores. Então, ele não conseguiu fazer isso. Porque ele não é proibido de dizer: eu me recuso de assinar porque não concordo com esse processo. Acho que devemos trabalhar melhor este processo. Agora, quem cala é porque consente. Ainda que o bispo Matzinho não é culpado porque calou, e quem cala consente, é porque consentiu. Ou seja, bispo Matzinho traiu os seus valores, traiu os seus princípios. Não estou a dizer que é o bispo Matzinho que roubou, mas não como na Bahia, e você cala, não denuncia, não diz nada. O Ivini não é, roubou você também. Porque, ok, se houveram irregularidades, problemas, por que ele não fez isso? Há uma coisa que muitos não se sabem. Não quero agir como defensor de Mazanga. Mas você sabia, Massango, que para se haver o plenário, há uma sessão preparatória. Preparatória que é para se organizar, que é para se votar depois na outra sessão específica. E na sessão preparatória, pelos dados que aparecem, é que não foi uma sessão preparatória, foi uma sessão para determinar os resultados. Onde é que estava o bispo Matzinho quando tudo isso aconteceu, ou ser verdade? É por isso que dizem que até de tanto que discutiram, porque foi discussão acesa, que até aquele jornalista que me foi, o Salomão Moiane, pela história que traz, foi uma das pessoas que ficou
insatisfeita, abandonou aquilo. É por isso que foi uma das pessoas que não assinou favorável. Vamos perceber, pela história que se conta, o Mazanga foi uma das pessoas que já não andava bem de saúde, de tanta discussão acesa. Ele teve problemas de saúde e caiu. Onde é que estava Bispo Matzinho diante disso tudo? Não viu que esse processo estava a ser problemático? Então, o que estamos a dizer é que eu, moçambicano cidadão, se eu defendo o bom, o bem, independentemente da posição em que eu me encontro, devo continuar a defender o bem. Não devo estar numa posição e trair os meus princípios, trair os meus valores, porque eu estou na posição XYZ. É o que se esperava do Bispo Matzinho. Estamos a falar do Bispo Matzinho porque levantaste a questão de que quem gera as eleições é um bispo. Não significaria que os pastores não têm talvez boa conduta ou bom caráter. Não! Tem a ver com alguém que não tem princípios firmes. Esteve no lugar de demonstrar esses princípios e traiu os seus princípios. É o que aconteceu. Acredito que existem pastores, bispos, que se estivessem ali, não iam trair esses princípios. Mas tirando essa questão, a questão da CNE até vai além do Bispo Matzinho. É o problema institucional que precisa de ser despartidarizado e ser profissional, ou ser um órgão independente, para que produza trabalho melhor, resultados melhores, e não como está composto, de forma como está composto. Mas eu acho que os elementos, principalmente o líder que é religioso da instituição, tem um papel fundamental, porque nós falamos de um cristão, de um líder religioso, que defende princípios e valores. São esses princípios que deve exibir naquele lugar. Obrigado, teólogo Albino Mangueira. Passo agora para o pastor Rui Mabunda. Pastor, como podemos limpar a imagem da igreja que está infiltrada por pastores lambibotas? Nós já começamos a fazer esse trabalho. Estamos aqui para colocar pente fino. E para quem está em casa, tenha essa audácia de se aliar a nós, de ser crítico, observar os mandamentos, perceber que o Evangelho é aquilo que tira pessoas da escravidão. Agora, se alguém está em paralelo com a igreja, mas se diz aquele que é o salvador desta humanidade, é um contraste, não é verdade. Isso é mentira. Nós conheceremos a árvore pelas frutas. Então alguém tem que trazer boa proposta, tem que trazer bons frutos, tem que trazer a luz do dia, tudo que é promessa. Tem uma música que eu gosto, não sei se é de Safra José, que diz que os amigos quando canganhissa logo pinda caumbeiro. Infelizmente aqui ainda vai se repetir muitas vezes a desgraça para o povo, porque nós temos medo de tomar uma decisão. Chega um momento na vida que alguém tem que fazer decisão. Se te chamam de homem, pessoas com todos os valores inseridos em ti, que estão ainda no seu estado funcional, é porque você sabe tomar boas decisões, você sabe dizer não para podermos avançar. Então nós precisamos de nos desprender a esses homens de Deus com comportamentos fúteis, comportamentos que ainda vão trazer a desgraça para esta sociedade. Eu falei outrora aqui num dos programas que eu já recebi muitos convites que era para receber alguns políticos na igreja, mas eu neguei. Eu neguei porque eu conhecia a agenda desses homens. Agora eu não podia cooperar com eles para ainda continuar a escravizar esse povo, esse pequeno rebanho que eu tenho aqui. Então, nós precisamos de ensinar a verdade. O outro problema é que nas igrejas, muitas igrejas, não se ensina a verdade. As pessoas são ensinadas a profecia.
o que está a predominar nas igrejas, o dom, né? Homem de Deus teólogo. Não sei, dom é ministério, o que predominante na nossa sociedade. São profecias. Alguém gosta de ser dito assim, amanhã, próximo ano, uma altura como esta, você vai se casar. Depois grita, aleluia, obrigado papá, obrigado papá. É? Mas essa pessoa carece do conhecimento teólogo, carece de conhecer a verdade. Conhecer essa verdade e a verdade irá vos libertar. Não sei se estamos juntos aqui. Estamos juntos. Jesus, João estava com os seus discípulos. Os discípulos viram a Jesus, né? Deixaram o seu mestre João aqui e seguiram Jesus. Porque eles, na verdade, viram uma pessoa que é maior do que João Batista. Não é errado você deixar alguém para se aliar àquela pessoa que você percebe que esta pessoa aqui pode me tirar do sofrimento. Os discípulos de João Batista deixaram João Batista, foram se aliar a Jesus. E eles fizeram boa escolha. Onde é que terminou João Batista? Terminou na cadeia. Por causa da sua falta de postura, por causa da sua indisciplina. Embora que ele fosse homem de Deus, mas o caráter, a moral, saber se dirigir a um rei, ele não tinha esse conhecimento. Então, nós precisamos não só de profetas, não só de homens de Deus, mas precisamos daqueles homens de Deus que têm conhecimento, que estudaram a política. Porque eu creio que na política não se estuda só manipular este povo. Há certas coisas boas lá que na política ensinam. Não, é preciso que alguém aprofunda no conhecimento de qualquer área para um bem deste povo. Percebes, né? Precisamos de um profeta como Natã. Natã, ele foi ter com Davi. Embora que ele não falou diretamente, diferente de João Batista, que insultou, ele usou parábolas para encontrar, para poder fazer com que o rei Davi se encontrasse mesmo aonde ele queria. Mas Natã não deixou de falar a verdade. Natã foi ter com Davi para dizer a ele, Davi, que o que você fez é errado. Quer dizer, até o pobre que tinha apenas uma ovelha, você tirou aquela ovelha. Enquanto você tem muita coisa lá. O que está a acontecer? Até o pouco que nós temos, somos tirados. E ainda vamos continuar a votar nessas pessoas que tiram o pouco que nós temos. Então, precisamos de conhecer a verdade. Precisamos de conhecer a Bíblia. A Bíblia não é um instrumento para nos manipular. Há muitas verdades na Bíblia lá que nós temos que seguir. Nós temos que olhar a vida, como é que foi a vida do rei Saul, que foi destruído por causa do comportamento que Saul ele tinha. Até quando Samuel ele ficava triste por causa do Saul, Deus fala com ele: até quando tu vais te lamentares pelo Samuel? Até quando iremos apoiar coisas imprestáveis? Até quando eu vou ficar grudado ali para receber mentiras? Olha, nós temos que sair, povo de Deus, para brilhar. Levanta tu que dormes. Aí já vem a sua luz. Obrigado, pastor Rui Mabunda. Vamos voltar na nossa página do Facebook. Temos aqui o comentário do Abílio João, ligado a partir da cidade da Beira. Benjamin Matola, boa tarde, Mação, as minhas cordiais saudações. Como sempre, o programa está top. Nosso muito obrigado. Luís, lucidez no programa. José Estevão, isso é verdade, pastor Rui Mabunda. A verdade já não está sendo dita. A verdade que fere, que produz o arrependimento. Juliano, o programa está quente, único. O programa está muito agradável, muita maturidade e bons modos de expressão. Obrigado. Temos aqui um outro comentário do Fox que diz que está ligado ao programa. Felisberto, ligado a partir da terra de boa gente, concretamente Machixe. Nosso muito obrigado. Gostaria de felicitar a uma grande mulher que é
a mana Angélica, que hoje completa mais um ano de vida. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente, e que tudo de bom aconteça na sua vida. Passo agora para o teólogo Albino Mangueno. Teólogo, como podemos limpar a imagem da igreja que está infiltrada por pastores lambibotas? Perfeito. Conforme disse o pastor Rui Mabunda, a nossa participação em um debate televisivo como esse, como o Diálogo na Tua TV, já faz parte do processo de limpar essa imagem, para dar a entender às pessoas que não se equivoquem. Aquele comportamento não diz respeito a um pastor comum, porque o pastor comum é aquele que luta pelo bem-estar das pessoas. E se ele luta pelo bem-estar das pessoas, ele vai estar do lado daqueles que promovem o bem na sociedade. E não do lado daqueles que a sociedade julga que eles promovem o mal para si. Então, nós estamos aqui para demonstrar isso, que não, existem pastores íntegros, comprometidos com a verdade, comprometidos não só com o evangelho, mas também com a causa do povo, que nós temos muitos pastores aqui em Moçambique e muitas igrejas aqui em Moçambique, que ainda que não tenham oportunidade de darem as caras como nós estamos a dar, mas eles sim estão do lado da verdade, estão do lado da justiça, estão do lado do povo, estão do lado do bem-estar do povo. São pastores e igrejas que acham que a forma como o regime está a tratar o povo, está a tratar questões do país, não tem nada a ver com justiça. E esses pastores não se identificam. Por quê? Porque prezam pela verdade e pela justiça. E é por isso que nós estamos aqui, para dizer que não é verdade que a igreja em Moçambique, os pastores em Moçambique, estão do lado da injustiça, estão do lado de quem ganha eleições de forma fraudulenta. Não, não é verdade. O que eu sei também, Mação, é que duas situações, sempre que Deus permitisse um regime ou um governo injusto ascendesse ao poder, sempre que Deus permitisse um regime ou um governo injusto ascender ao poder, ou é porque esse povo estava matreco e Deus queria que esse povo ficasse consciente, despertasse, lutasse pelos direitos civis. E Deus permitiu a opressão para o povo despertar, para o povo acordar, para o povo entender de que a voz do povo é a voz de Deus. Aquilo que o povo decide fazer, Deus aprova. É por isso que quando o povo decidiu que queriam Saul como rei, Deus aprovou. Mas quando Deus permitisse um mau governo, ele queria que o povo despertasse, ficasse consciente, para saber o que é bom, o que é errado, e lutar para escolher aquilo que é bom, fazer aquilo que é bom. Outra situação, que Deus permitisse que o povo fosse governado por um mau regime ou um político injusto, era como forma de castigo, de punição. Quando o povo saísse do caminho, se desviasse do caminho. Então, Deus, como forma de reeducar o povo, é por isso que ele permitiu que fosse a Babilônia, é por isso que ele permitiu que fossem escravos no outro regime, fora a Babilônia, para os persas, por aí em diante. Deus permitiu. É por isso que Deus permitiu que o povo no Egito fosse escravo. Por que Deus permitiu? Porque Israel já estava acomodado.
relaxado. Esqueceram a promessa de que eles seriam uma nação, um povo. Já estavam acomodados àquela situação e Deus queria lhes despertar. Por isso permitiu. Em outros casos era para lhes educar. Só que eu acho que aqui em Moçambique são as duas coisas. Moçambique é governado pelo regime que governa como maldição para o povo voltar a Deus, mas também para o povo despertar e fazer alguma coisa, lutar pelos seus direitos. Então, o povo é que precisa de se posicionar e fazer alguma coisa para alterar essa situação. Isso é muito fundamental que aconteça em Moçambique. Outra coisa não menos importante, é preciso compreender que Moçambique é dos moçambicanos. Cada um de nós que vive nesta terra aqui, independentemente de ser cristão, de ser curandeiro, de ser mazione, de ser muçulmanos, independentemente da religião, em outras palavras, independentemente da raça, de ser branco, negro, mulato, independentemente da etnia, de você ser Ndau, Shona, Machangana, independentemente da região, se você está no centro, sul, norte, todos que nasceram neste país aqui são moçambicanos, são legítimos donos, legítimos proprietários. Este país aqui não pertence a um regime, não pertence a um partido. Esse país aqui pertence aos jornalistas, aos não jornalistas, aos médicos, aos religiosos, pertence a todos. É por isso que é nossa obrigação de defendermos Moçambique. Todos nós devemos defender aquilo que na Constituição diz: nenhum tirano nos irá escravizar. Os tiranos estão a nos escravizar. É nosso direito, nós lutamos para depor os tiranos. E nós, os moçambicanos, conduzirmos o nosso país para o desenvolvimento. Não queremos apenas crescimento, nós queremos desenvolvimento, qualidade de vida nas nossas casas, na nossa comunidade, na nossa sociedade, na igreja e, acima de tudo, Mação, nós queremos com que a igreja seja respeitada. O que esse governo, esse regime nunca fez. É por isso que mesmo agora, aquilo de reunirem os pastores para jantar é uma estratégia política. Eu duvido da sinceridade deles. Não passa de uma estratégia política. Depois das eleições, veja como eles vão nos tratar. É Chapo, não, o problema não é Chapo, o problema é o regime no qual o Chapo está. O problema é que não é ele que faz, que decide as coisas. Será o regime. Então, aquilo é uma estratégia política por muito tempo. A igreja aqui, os pastores aqui, são tratados como analfabetos, como irrelevantes. E quando nós tentamos tratar assuntos da esfera pública, somos encostados, vão para lá. Nós, os cristãos, a igreja, fazemos parte desta nação aqui. Tudo quanto acontece no governo afeta também a nós como igreja. É por isso nós, como igreja, como cristãos, somos atores relevantes, somos atores importantes para esta nação. Queremos também contribuir, queremos ser respeitados, queremos ser tratados com dignidade. Não queremos ser usados para vos embunheta, muquela para mufuma. Nós vos empurramos para vocês subirem e governar e depois de estarem lá se esquecerem de nós e começarem a tratarem leis duras que pesam também sobre igrejas, começarem a dizer que nós, as igrejas, estamos a promover branqueamento de capitais, começarem a dizer que nós, igrejas, estamos a fazer aquilo, mas aquilo, começarem a nos pressionar, a nos apertar. Esse já não é o tempo, esta igreja morreu. A igreja que está agora aqui em Moçambique é a igreja viva, que sabe que deve defender o evangelho e deve defender o povo.
É a igreja que já não aceita ser manipulado pelo regime. É a igreja que diz que nós queremos participar no processo da construção do Estado, no processo de construção de Moçambique. Queremos ser também atores relevantes, atores importantes. Muito obrigado. Obrigado, teólogo Albino Mangueira. Mas para fechar, teólogo, para fechar, alguns líderes religiosos mais antigos, os mais velhos, nunca saem a criticar o sistema. Só alguns líderes religiosos jovens é que criticam o sistema. Por que os mais velhos da igreja moçambicana não criticam o sistema? Pode ser cansaço, idade, já lutaram por muita coisa. Não foi fácil implantar o evangelho. Eles também tiveram sua luta. Lembra-se que em 75 a Frelimo baniu a religião aqui. Ninguém era aceito que orasse, que cultuasse. Não havia igreja aqui. As igrejas votaram com os acordos gerais de paz, quando se introduziu a democracia e o multipartidarismo. Eles também lutaram, no tempo deles, lutaram para que a igreja atingisse o nível em que ele está aqui. Os vovô Mulungu lutaram, e tantos outros lutaram no tempo deles, para que a igreja chegasse aonde está hoje. Tem os pastores Custódio Tibani, os pastores Luiz Maposse e tantos outros lutaram para que a igreja atingisse o nível que atingiu hoje. Hoje é nosso tempo de nós jovens pastores. Também enfrentamos uma outra luta. Eles já têm o seu legado, já têm a sua história, já deram o seu contributo. É o tempo deles descansar. Já nos passaram bastião. É o tempo de nós, os jovens, assumirmos o protagonismo. Nós, os jovens pastores. Agora é o nosso tempo. E deixamos esses velhos gozarem a sua aposentadoria. Porque trabalharam muito para que o evangelho penetrasse em Moçambique, para que a igreja se consolidasse em Moçambique, com várias perseguições, com vários embates, com vários questionamentos, até alguns já eram presos, mas mesmo assim lutaram, se imporam, até que hoje a igreja está no nível em que está. Agora é nossa vez, os jovens pastores, jovens profetas, jovens apóstolos, jovens diáconos, jovens missionários, jovens mestres. É nosso tempo de também lutarmos para que a igreja suba ainda mais e seja respeitado em Moçambique. Teólogo, estamos acima da hora, estamos para encerrar com o programa, antes de abrir as nossas linhas. Uma mensagem para todos, por favor. Moçambicanos, ainda que seja duro, ainda que seja impossível, nunca desistamos de lutar pela mudança. Se nós queremos revolução e cremos na mudança, acreditamos na mudança, é nisso que nós devemos lutar. É duro, é difícil, é complicado. Temos que lutar com várias pessoas. Algum momento é com CNE, algum momento é Conselho Constitucional, algum momento é Frelimo, mas vale a pena mesmo assim lutar. Desistir é a saída dos fracos, mas persistir é a alternativa dos fortes. Se Golias tivesse olhado, se Davi tivesse olhado para Golias, tivesse dito que esse é gigante, eu sou miúdo, sou adolescente, tenho 17 anos, não vou conseguir, Golias teria destruído Israel. Mas Davi, ele disse, mesmo assim, sendo gigante, sendo grande, eu sendo pequeno, com pouca força, vou lutar e vou lhe enfrentar até lhe derrotar, até lhe destruir. E pela fé, força, coragem, foco, determinação, Davi conseguiu lutar. É isso que nós devemos transmitir. Queremos também analistas que nos transmitam uma mensagem de esperança e não nos transmitir uma mensagem de fracasso.
de que melhor nem tentarem lutar porque já estão derrotados, melhor não lutarem porque é impossível. Não, não queremos esses analistas que dizem que é impossível, não é possível, é uma causa perdida. Queremos analistas que têm mente revolucionária. E como analistas com mente revolucionária, têm a responsabilidade de, em tudo, nos transmitir uma mensagem de esperança. Para nós empreendermos essa luta pela mudança. Deus abençoe Moçambique. Obrigado, teólogo Albino Manguene. Passo agora para o pastor Rui Mabunda, mas antes de passar para o pastor Rui Mabunda, podemos ouvir só um ou dois telespectadores, só para o pastor colocar aqui as considerações finais, por favor. Valer, podemos abrir as linhas só para ouvirmos um ou dois telespectadores, por favor. Ligue, participe no nosso diálogo através do nosso contacto, que é 85359927, colocando a sua opinião relativamente ao nosso tema 2, que é um tema pertinente e atual. Em diálogo nós recebemos o teólogo Albino Manguene, também recebemos o pastor Rui Mabunda, que estão nos ajudar a dialogar em torno deste tema pertinente e atual. Agora queremos ouvir o posicionamento dos nossos telespectadores em torno do nosso tema 2, que é um tema pertinente e atual. Atenção, Américo, nos planos, por favor. Ligue e participe no nosso diálogo 2. Temos o primeiro telespectador em linha, está assim, boa tarde. Boa tarde. Com quem temos prazer de falar? Peço o retorno, Valério, no estúdio. Com quem temos prazer de falar, de onde acompanha o nosso diálogo? Elise, da Zona Verde. Sim, e Luís, qual é a sua opinião em torno do nosso tema 2? Sim, Massanga, é assim. O meu ponto de vista, de acordo com o que é aí o tema, é o seguinte. Olha, Massanga. Sim. Afinal de contas, vou ser um pouco extremista, me perdoe. Afinal de contas, quem é que mais engana entre o sacerdote e o político? Quem é que mais engana? Então, o político, por perceber que alguns sacerdotes... Valério, retorno, por favor. Retorno, Valério, por favor. Sim, Maçã. Sim, Luís, Sim? Político. Sim. Estava a dizer que o político, por perceber que alguns sacerdotes e pastores também alienam a maior parte da população, então convida esses para perto dele. Porque aí o teólogo Albino estava a falar da questão do Brasil, né? O que se verifica no Brasil é que os políticos, eles conseguem ver que os líderes religiosos conseguem alienar as mentes de massa com mais facilidade. Então é por isso que eles optam em chamar os políticos e fazerem lá uma coligação, porque o religioso, ele tem mais facilidade de alienar mentes. Então é por isso que o político lhe cobiça para estar perto dele, que é mais para alienar as massas. Obrigado, Luís. Ficou aqui o essencial em torno do nosso tema 2. Vamos atender mais um telespectador. Ligue e participe através do nosso contacto, que é o 85-359-927, colocando a sua opinião relativamente ao nosso tema 2, que é um tema pertinente e atual. Temos um outro telespectador em linha, está assim, boa tarde, com quem temos prazer de falar e de onde acompanha o nosso diálogo. Está assim, boa tarde. Boa tarde, Lúcio, como está? Estou bem, graças a Deus, no seu lado. Também estou bem. Aqui está Sim, e Luís, qual é a sua opinião relativamente ao nosso tema 2? Sim, qual é a sua opinião, Valério? Retorno. Perdemos o nosso telespectador. Vamos atender o último só para encerrar as linhas. Ligue e participe através do nosso contacto, que é 85-359-927, colocando a sua opinião relativamente ao nosso tema 2, que é a relação da Igreja com o futuro presidente da República de Moçambique. Em diálogo nós recebemos o teólogo Albino Manguene, também recebemos o pastor Rui Mabunda. Temos um outro telespectador em linha, está assim, boa tarde, com quem temos prazer de falar e de onde acompanha o nosso diálogo? Boa tarde. Sim, com quem temos prazer de falar de uma forma bem resumida, qual é a sua opinião em torno do nosso tema 2? A minha opinião é que o que o pastor Albino Manguene está a falar, isso está correto, e que o outro pastor ali também está a falar, está correto. A Bíblia diz que Abraão teve que sair da sua terra
para Deus poder falar com ele. Então, se a Bíblia... Obrigado, Luís. Podemos encerrar com as linhas. Passo agora para o pastor Rui Mabundo. Pastor, olhando para o nosso tema, a relação da Igreja com o futuro presidente da República de Moçambique, considerações finais, uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso programa de hoje. Muito obrigado. O telespectador, ele trazia uma abordagem que infelizmente não teve desfecho, mas eu pude perceber que falava de Abraão, que foi dito por Deus, saia da sua terra, saia da sua parentela, saia do sistema familiar, para uma terra que estou por te mostrar. Então, nós precisamos de nos desprender daquilo que vai dar continuidade com as corrupções, com o sistema, com o regime que pesa sobre o povo. Não, precisamos de sair, precisamos de nos desgrudar, precisamos de perceber que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não fomos feitos para viver na miséria. Precisamos despertar. Onde é que a mudança vai ter gênese? Em 30 segundos, a partir dos bairros, a partir do local de trabalho, a partir da igreja. Lá nós podemos produzir frutos que, de facto, nos mostram que nós já estamos preparados para uma outra etapa. Então, eu peço, ainda repito, para os moçambicanos que possam mudar de comportamento, não tenham medo de tomar novas decisões. Só assim que estaremos livres de tudo aquilo que nos oprime. E saudações a todos os pastores que lutam de dia e noite para trazer o câmbio nesta sociedade. E aos que não estão nem aí, que estão para se corromper, estão para se aliar com os que estão a oprimir a este povo, por favor, mudem de ideia. Moçambique precisa de homens íntegros, de homens que não têm medo, de homens corajosos, para que possam trazer a mudança nesta sociedade. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Rui Mabundo, obrigado, teólogo Albino Mangueno. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cap também, através da Star Times. Se não perder logo a seguir o programa Show de Frete com o PCA Fred Josias. Muito obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook. Luís, Adelino, Jorge,